Segunda, 12 de agosto, verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. O curso do discipulado. Pergunta 2. O que Jesus ensinou sobre o curso de segui-lo? Marcos 8:31 ao 38. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. E Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Os discípulos chegaram a um ponto crucial na sua relação com Jesus. Eles agora sabiam que ele era o Messias. O leitor de Marcos sabe disso desde o início do livro. E, portanto, tem uma vantagem sobre os discípulos, que às vezes demoravam bastante para compreender verdades espirituais. Quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele disse que os faria pescadores de gente, mas não mencionou os problemas. Agora que eles sabiam quem era ele, Jesus revelou o objetivo de sua missão, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitasse depois de 3 dias. Foi uma notícia chocante. Pedro, que havia acabado de confessar que Jesus era o Messias, chamou-o de lado e o repreendeu por dizer essas coisas. Tudo isso tinha sido contado em discurso indireto, mas agora Marcos relata as palavras de Jesus que devem ter doído nos ouvidos de Pedro, pois Cristo o chamou de Satanás e lhe disse que saísse de seu caminho, uma vez que esses pensamentos não estavam de acordo com a vontade de Deus. As palavras de Pedro não eram para ajudar e consolar Jesus na grande prova que estava diante dele. Não estava em harmonia com o plano divino de graça para com o mundo perdido, nem com a lição de sacrifício que Jesus viera ensinar com seu exemplo. Ellen White, o desejado de todas as nações, página 331. Os seguidores de Jesus são chamados a ter o mesmo objetivo que ele, tomar a cruz e segui-lo. A crucifixão era o método de execução mais cruel, humilhante e intimidante praticado pelos romanos. Todos queriam evitar a cruz. Então, por que alguém iria querer tomar a cruz como símbolo de sua devoção a Jesus? Jesus explicou não apenas o curso do discipulado, mas também o grande valor que ele possui. No paradoxo da fé cristã, perder a vida é a única forma de encontrá-la. Por outro lado, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna é absurdo. Como o missionário Jim Elliot expressou em seu diário de 28 de outubro de 1949, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Leia João 12:25. Como você tem experimentado a realidade dessas palavras?